Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje no Café com Política a gente tem o prazer de receber o deputado federal Mário Heringer, que é o presidente estadual do PDT. Bom dia, deputado, bem-vindo aqui ao Café com Política mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, é um prazer estar aqui mais uma vez no Super para falar um pouquinho de política. É sempre bom acordar cedinho. Café com Política agradece a sua presença. Vocês não estão muito habituados a acordar muito cedo em Brasília, porque lá a coisa sempre pega tarde e à noite, principalmente, né, deputado? É verdade, às vezes a gente dorme lá pela 1h30, 2h da manhã e não dá para acordar cedo, tão né? Cedinho, pois é. Mas agora tá mais tranquilo que a gente tá no recesso, então tá dando para dormir mais cedo. Deputado, no plano nacional, o PDT lançou na semana passada a candidatura presidencial do ex-ministro Ciro Gomes. Aqui em Minas, muito tem se dito que o desejo até dele seria de que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, que hoje se apresenta como um pré-candidato até muito competitivo ao governo de Minas, fosse o vice dele. Os dois têm uma relação histórica, uma relação inclusive até de trabalho. O Márcio foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional quando o Ciro foi ministro no governo Lula. Eu queria saber primeiro qual o posicionamento do senhor a respeito disso. No PDT em Minas, vocês acreditam que de fato o Lacerda possa sair candidato a vice na chapa do Ciro? E como é que vocês avaliam essa possibilidade? Bem, na verdade o que a gente está tentando e tentando há algum tempo, essa conversa com o PSB, é uma conversa de apoiamento e de fazer um trabalho junto para a disputa eleitoral da presidência da República com Ciro Gomes. Evidentemente, num determinado momento, o PSB citou a possibilidade de ter um vice na chapa e o nome do Márcio foi citado pelo próprio PSB. É um nome que agrada, é um nome bom, é um político experimentado, é um empresário, tem o perfil de ser do Sudeste, então ele tem as vantagens que podem compor uma boa chapa eleitoral com o Ciro Gomes. Entretanto, há uma dificuldade de entendimento entre os dois partidos. O PSB e o PDT têm tido diversas reuniões, mas por razões praticamente localizadas em Pernambuco, essa questão não se fez. Acontece que no dia 5 de agosto, agora é o último dia de prazo, e o PSB deixou para resolver no dia 5. Isso cria um fator de dificuldade para nós em Minas Gerais, até porque o Márcio hoje se torna um candidato, já era um bom candidato, se torna um candidato cada dia mais viável para ser o governador do estado. E essa mudança de última hora pode não ser benéfica pro contexto todo. Eu torço para que isso aconteça, eu torço para que aconteça rápido, aconteça antes do dia 5. E se for o caso do Márcio ser o candidato a vice do Ciro, para nós será muito bem-vindo, que é um bom candidato. Mas num ponto de vista contrário, deputado, por exemplo, como a gente trouxe no Jornal Tempo e divulgou aqui na Rádio Super também, o Lacerda já comporta aí pelo menos 8 partidos apoiando a candidatura dele ao governo do estado. Não há também a possibilidade, se ele saísse para governador, o PDT nesse caso sair como vice dele na chapa? Como vice ao governo, por exemplo, porque se vê aí a possibilidade, por exemplo, dele sair como vice para o Ciro. Mas nesse caso, diante da competitividade que ele demonstra hoje, o Márcio Lacerda, né? Como eu disse, com 8 partidos. Isso. O PDT também não avaliaria essa possibilidade de formar chapa com ele para o governo do estado? O partido já anunciou o apoio. Dele. Isso. Não, mas eu digo assim. Na verdade é o seguinte, nós temos um nome indicado pelo partido para, na eventualidade do Márcio ser o candidato ao governo do estado, nós vamos estar junto com ele. E nós temos um nome indicado pelo partido, que é o nome do deputado Xerém, para vice. Mas essa é uma decisão que quem vai tomar é o governador, o candidato ao governo. O que eu quis dizer, Delma, na verdade é o seguinte, nós estamos com isso mais ou menos arrumado. Aí, no dia 5, muda-se esse jogo porque o Márcio de repente vira vice do Ciro. Então o Márcio tem que ser deslocado. Quem ocupa o lugar do Márcio? Não tem um plano B hoje, por exemplo, para isso? Não tem. Não tem um plano B, pelo menos, e eu participo dessas discussões o tempo todo. Exatamente essa necessidade de ter um plano B é que não está superada, não tá resolvida, na verdade. Então, se isso for acontecer,
Nós temos que começar a pensar nisso agora. O senhor seria uma opção, esse plano B? Ah, bem, eu já ouvi essas perguntas algumas vezes, mas eu tenho um perfil mais do legislativo, sabe? Eu gosto mais de legislar, eu gosto mais de fiscalizar. Eu sou um executivo do ponto de vista privado. Eu tenho uma experiência executiva boa, uma administrativa boa, mas eu nunca trabalhei como administrador público. E não sei se teria o mesmo sucesso que tem na minha vida privada. E não tenho hoje essa pretensão, até porque a minha vida privada me toma um certo tempo que não seria compatível com exercer a atividade executiva em tempo integral. Então eu não seria um nome nesse momento, não, apesar de dizer que me honraria muito ser pelo menos cotado, né, para ser esse candidato. Mas no fim das contas, o senhor ficou em cima do muro, o senhor descarta ou não a possibilidade? Não, nesse momento eu descarto, quero ser bem claro para que eu não seja um fator de dificuldade, porque o que eu busco, na verdade, sempre busquei nesse período todo, viu, Rodrigo, é construir um palanque ideal, adequado para a eleição do Ciro Gomes, porque eu reputo ser o nosso candidato ser o melhor para essa disputa, o mais preparado, o mais sério, que tem projeto para mudar esse estado de coisas, que sai dessa disputa polarizada que durante muitos anos a gente vinha assistindo entre PT e PSDB, e que essa questão já está na fadiga de material. Eu acho que está na hora de a gente promover uma mudança, e uma mudança com responsabilidade, porque o Ciro é competente, o Ciro é sério, e nós sabemos muito bem disso. Não é simples você dizer, mas o Ciro é intempestivo, é bravo. O Brasil não está precisando de gente mansa mais não, sabe? Eu acho que nós chegamos num momento que nós precisamos de um governo com autoridade e competência, porque também não basta gritar, brigar, xingar, dizer que faço isso, faço aquilo e não saber fazer. E o Ciro tem isso provado na história dele, uma vez que foi prefeito, foi governador, foi ministro 2 vezes, deputado estadual, deputado federal. Ele está testado na política, então não há aí possibilidade da gente pensar que ele não traga vantagens para um cargo de presidente da República. Até nesse sentido, deputado, a pergunta em torno da estratégia que o PDT deve adotar em Minas para, de fato, representar um palanque verdadeiro para a candidatura de Ciro Gomes. A gente sabe que quem quer ganhar a presidência da República, e ontem a gente falava sobre isso com um apoiador do Bolsonaro, que é o deputado Marcelo Álvaro Antônio, que esteve aqui no Café com Política conosco, quem quer ganhar a presidência da República quase que obrigatoriamente precisa vencer em Minas Gerais, por ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, por ser de alguma maneira uma síntese do país também, um estado de dimensões territoriais imensas, ou seja, Minas tem um papel de protagonismo sempre nesse momento de se eleger o presidente da República. Como é que o PDT está pensando, o que é que o PDT está planejando fazer para levar de fato o nome do ex-ministro Ciro Gomes aos rincões do estado, para de fato ter alguma capilaridade nessa candidatura dele à presidência da República num estado, como eu disse, com dimensões como o de Minas Gerais? Nesse momento, o que acontece pra gente é muito bom, pelo menos se o Márcio continuar efetivamente o nosso candidato ao governo do estado, essa capilaridade é uma capilaridade quase que natural. O Márcio será esse nosso candidato e naturalmente puxará, né, a campanha do Ciro. Então, por isso que a gente busca um palanque ideal. Se eventualmente isso acontecer e a campanha do Márcio que está ganhando corpo, está ganhando força, crescer efetivamente, nós vamos ter a possibilidade até de ganhar uma eleição para o governo do estado. E com essa força que ela apresenta hoje, com essa possibilidade de ter 8 partidos, isso naturalmente já nos ajuda em todos os aspectos, até porque os outros partidos que estão negociando, a maioria deles não tem candidato ao governo nacional, ou à presidência da República. E até os que têm, e aí eu vou me omitir nesse momento, discutem a possibilidade de apoiar o Ciro exclusivamente. Exatamente, informal. Então, essa é a nossa posição. Por isso que a gente não quer ocupar, nós não temos a intenção de ocupar qualquer espaço numa chapa majoritária nesse momento que atrapalhe uma composição que beneficie exatamente essa capilaridade que você fala com relação à campanha para o Ciro Gomes à presidência da República. Deputado, faz uma avaliação do cenário, né? Que o Ciro vai enfrentar. A gente está acompanhando aí essa costura do centrão, né? A gente viu agora o deputado Rodrigo Maia desistindo da candidatura para poder apoiar
o Geraldo Alckmin. O que o senhor vê? O senhor vê isso como positivo? Por exemplo, na disputa para o Ciro, essa união desses partidos, digamos assim, que já tornam um cenário mais tradicional, que já é muito repetido na política brasileira? Bem, na verdade, Delma, eu quero te confessar uma coisa. Essa coisa de o Centrão ter a possibilidade de apoiar o Ciro foi invenção minha. Eu estou sendo aqui contando para vocês. Eu chamei o Paulinho da Força Sindical, eu fui na casa dele, busquei ele, botei no meu carro, levei ele para encontrar com o Ciro e com o Lupe, porque na verdade o que nós fazíamos e que eu estava tentando fazer, e acabou quase que dando certo, que aí a gente foi no Rodrigo Maia, começamos a melhorar as condições com o DEM, fizemos algumas reuniões com todos os partidos, esses partidos são chamados do Centrão, com o Ciro Gomes, comigo presente. A ideia é tirar de lá. Nós não estamos. Quando o pessoal, você perdeu, não conseguiu o Centrão, eu falei, não perdi, não, deixei de ganhar. Porque eles já têm. O lado deles já é aquele lá. O que a gente estava tentando mostrar, que hoje o Brasil precisa de um tratamento diferente, precisa de um tipo de governo diferente, que já não comporta mais ficar estagnado naquela polarização PT e PSDB. Que, na verdade, se você observar, alguns partidos estão juntos o tempo todo, com o PT e outros com o PSDB. O que nós vamos tentar buscar lá no Centrão é exatamente buscar esse desvio de eixo. Isso foi eu que comecei, inclusive, participei desse processo. Nós não trouxemos o Centrão, poderíamos ser trazido, porque eu tenho certeza absoluta, a candidatura do Ciro estaria mais fortalecida e o Brasil teria um resultado eleitoral melhor e, consequentemente, um governo melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, hoje, pra gente é até chato, eles foram embora. Mas eles não foram embora, não. Eles não vieram, porque nunca foram nossos. Mas nós continuamos na disputa, queremos que dentro do nosso campo a coisa ande, nós temos possibilidade ainda de fechar com o PSB, temos o PCdoB, que hoje tem uma candidata e a gente tem que respeitar, mas pode ser uma aproximação, temos o PROS, temos a Rede, temos o PSOL, o PT não é da índole deles apoiar, né? Normalmente eles gostam de ser apoiados, então eu não tenho expectativa que o PT venha, a não ser num segundo turno, apoiar uma candidatura como a do Ciro Gomes. Agora, deputado, houve quem dissesse que pro ex-ministro Ciro Gomes, o fato do Centrão ter fechado com Alckmin foi até positivo diante das práticas políticas que muitas vezes o Centrão representa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O senhor então não concorda com essa avaliação de que no fim das contas a situação acabou sendo positiva pro ex-ministro Ciro Gomes? Presta atenção, a gente tem que tem dois momentos dessa nossa vida, né? O político tem o momento da eleição, né? E de governar. Se você não ganhar, você não governa. E eu tenho certeza absoluta que se eles estivessem conosco, seria bom para eles também. Seria bom para nós, mas seria bom para eles também. Até porque eles estão precisando de passar por uma reciclagem, né? Com a sociedade. Eu tenho certeza absoluta que no governo do Ciro Gomes não ocorreria o que ocorre na maioria dos governos. Porque o Ciro Gomes é um governante que tem autoridade, que quer ter autoridade e que não vai aceitar a submissão por chantagem. Então eu não tenho medo de dizer para você, seria bom se eles estivessem, para eles e para nós, no momento eleitoral. E principalmente no momento de administrar para eles. Porque as práticas precisam mudar. Eu tenho certeza que o Ciro vai implantar isso e seria uma relação bastante produtiva para o Brasil. Nós precisamos de entender que a relação política é um negócio meio complicado hoje para a gente. Quando deram para nós, deputados, emendas parlamentares, quando nós criamos isso, nós criamos a subserviência do Legislativo ao Executivo, que agora diminuiu um pouco com o orçamento impositivo. Mas nós criamos a subserviência com o Executivo e criamos a chantagem com as cidades. A chantagem é corrupção. Porque se eu levo emenda para uma determinada cidade, eu de uma maneira indireta, claro que não é ilegal, eu estou conquistando meus votos. Então eu estou trabalhando pela eleição. Então acho que as funções precípuas do Legislativo foram abandonadas, que era legislar e fiscalizar. Nós estamos cuidando de outros conceitos. E eu tenho certeza absoluta que num governo com Ciro Gomes, essa chantagem
mudaria tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que a gente teria um belo diferencial, um jeito novo de fazer política. Deputado, e como essa não vinda do Centrão para o seu grupo, como é que ele afeta de alguma forma as proporcionais do PDT, a meta do PDT para esse ano? Bem, as proporcionais, na verdade, elas são mais construídas nos estados, né? A gente espera que a gente faça nos estados construções com mais partidos. Você vê aqui em Minas, nós podemos construir, se nós estivermos na chapa com o Márcio Lacerda, nós vamos ter 8 partidos para fazer composições conosco. Isso pode nos possibilitar belas coligações para que nós tenhamos um resultado proporcional legal. E aproveito para dizer que essa é a última, né? Porque a legislação na próxima eleição acabou coligações. Então nós vamos ter que cada um construir o nosso caminho partidariamente. Mas essa sendo a última, ainda dá para fazer boas coligações. Claro que se nós tivéssemos o mesmo desenho que o Ciro tem hoje, por exemplo, o Ciro hoje ainda é o partido só o PDT. Se tivéssemos, nós aqui em Minas também conseguiríamos fazer o que nós já fizemos. Nós faríamos nossos 4, 5 deputados estaduais sozinhos, nós faríamos nossos 2, talvez 3 deputados federais numa chapa. Mas claro que se tiver composições, essas possibilidades ficam maiores, ficam melhores e as proporcionais podem ocorrer de uma maneira mais natural. Mas cada estado é um estado, cada estado vai ter sua composição. Deputado, a gente tem percebido por parte do meio político que num eventual segundo turno, e um nome que está colocado aí como uma presença praticamente certa, pelo menos se as pesquisas de hoje mostrarem a realidade, é do deputado Jair Bolsonaro. E até agora não se sabe muito bem quem é que disputaria com ele esse segundo turno, se seria o ex-ministro Ciro, a ex-ministra Marina, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e ainda até a possibilidade do ex-presidente Lula, que fica uma candidatura cada dia menos provável, menos possível por aquilo que a gente tem acompanhado. Bom, a pergunta é a seguinte: a gente nota uma predisposição de que um segundo turno seja uma espécie de todos contra o Bolsonaro, diante até do perfil que o Bolsonaro tem. Na opinião do senhor, se for o segundo turno Ciro versus Bolsonaro, é uma eleição que está ganha para o Ciro? Bem, eu quero puxar um pouquinho antes aí, né? Quando você disse que aparentemente o Bolsonaro está no segundo turno, eu vou dizer para você que as pesquisas e as avaliações que nós temos, o único candidato que está no segundo turno é o Ciro Gomes. O Bolsonaro não está ainda não. O Ciro tem uma posição destacada e com possibilidade de crescimento pela esquerda. A direita vai se degladiar ainda. A direita vai vai ter um enfrentamento entre o Bolsonaro e o Alckmin agora, que começa a campanha com mais gente, e a gente não sabe se o Jair consegue chegar no segundo turno, não. Por quê? Porque no campo da direita tem muito candidato. Tem Meirelles, que mesmo que venha com a representação pequena, não sei se vai. Tem o Álvaro, tem o Jair Bolsonaro, tem o Alckmin, e eles vão dividir entre eles. No meio, aquele meio que a gente não chama de nem direita nem esquerda, e na verdade quase que inqualificável, nós temos a Marina, que como a gente sabe, a Marina participa pouco do processo, a gente não sabe muito o que ela pensa, e ela vai ter menos tempo ainda para falar, porque ela tem só 3 deputados, então ela vai ter muito pouco tempo de TV. Então a Marina está ali no meio e ela não entorta nem para a direita nem para a esquerda. Da Marina para a esquerda tem o Ciro Gomes, que hoje empata com a Marina o tempo todo em todas as pesquisas, e às vezes já está passando. Por exemplo, em Minas Gerais ele já é o segundo lugar. E desse lado tem o Ciro, a Manuela, o Boulos e um possível candidato do PT, que eu não creio que vai ocorrer, o Lula. E eu não creio que de uma hora para outra um candidato indicado por Lula possa ser aquele foguete. Então o Ciro, nesse campo, ele vai ser votado. Então eu acho que o Ciro vai estar no segundo turno. E se por acaso ocorrer um segundo turno, aí eu chego na sua pergunta, de Ciro contra Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma que a maioria das pessoas apoiarão o Ciro. Porque além, acima de outras bravatas e preconceitos que existem entre um e outro, o que vai acontecer
é a disputa pela competência, pela capacidade gerencial, pela capacidade administrativa, que o Ciro tem disparadamente, reconhecidamente mais que o outro candidato. Então eu acho que o Brasil não vai fazer aventura. Então eu creio que estando o Ciro no segundo turno e o adversário sendo o Bolsonaro, o Ciro deve trazer para ele as maiores forças do Brasil a favor dele. Muito bem, recebemos aqui o presidente do PDT em Minas Gerais, deputado federal Mário Heringer, nosso convidado de hoje no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença e bate-papo conosco aqui, deputado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Delma, foi um prazer estar com vocês aqui. Nós temos certeza que o Brasil vai passar aí agora, nesses próximos 2 meses, por um momento bastante interessante de debate, de conhecimento, e eu espero que nós saibamos escolher os nossos governantes. A tese de que votar em branco, anular voto, trocar tudo, trocar 6 por meia dúzia, não vale. Vale a análise política, vale a observação, vale a pesquisa e vale um trabalho de participação. Obrigado aqui por estar com vocês dão uma oportunidade espetacular para a política e para o Brasil se rever. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Um bom dia para o senhor.